Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece no nosso corpo por trás da febre. A começar pelo nosso cérebro, que ele é o centro regulador e de controle térmico do nosso corpo. Essa função vital está localizada no hipotálamo, uma pequena região de encéfalo. Pense no hipotálamo como o nosso termostato interno. Ele está constantemente monitorando a temperatura do nosso corpo através de uma rede de termorreceptores distribuídos tanto centralmente, que é no próprio hipotálamo, quanto perifericamente, que pode ser na pele, nos músculos, nos órgãos internos. Em condições normais, o hipotálamo mantém a temperatura corporal em uma faixa estreita, através de mecanismos de produção e dissipação de calor. No entanto, quando ocorre a febre, esse ponto de ajuste do termostato é um pouquinho elevado, como se estivéssemos girando o botão para uma temperatura mais alta. Mas como que esse reajuste acontece? É aqui que entra a cascata molecular da resposta febril. O processo se inicia através da presença de substâncias chamadas pirógenos. E existem dois tipos de pirógenos, os exógenos e os endógenos. Os exógenos são substâncias que vêm de fora do nosso corpo, que podem ser parede celular bacteriana, ácidos nucleicos virais. Quando esses pirógenos exógenos invadem o corpo, eles são reconhecidos por células do sistema imunológico inato, como os macrófagos, os monócitos, as células dendríticas. Em resposta a essa interação, essas células liberam uma série de moléculas mensageiras poderosas, que são os pirógenos endógenos. As principais citocinas que são liberadas nesse processo inflamatório é a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas, uma vez liberadas na corrente sanguínea, atravessam a barreira hematoencefálica em regiões específicas do cérebro ou atuam em endotélio dos vasos sanguíneos cerebrais. Uma vez no hipotálamo, elas estimulam a síntese e liberação de uma molécula lipídica muito importante, que é a prostaglandina E2. É a prostaglandina E2 que, de fato, é o mediador final e mais direto da febre. Ela age diretamente nos neurônios termossensíveis do hipotálamo, alterando a atividade desses neurônios e efetivamente reajustando o ponto de ajuste do termostato para um nível mais alto. Com um ponto de ajuste elevado, o corpo interpreta a sua temperatura atual como baixa em relação ao novo alvo. Para atingir essa nova temperatura, ele ativa uma série de mecanismos de conservação e produção de calor. Então, ocorre a vasoconstrição periférica, que desvia o sangue da superfície da pele para o interior do corpo, reduzindo a perda de calor por irradiação. Há um aumento do metabolismo basal, gerando mais calor internamente, e em casos mais intensos podem ocorrer calafrios, que são contrações musculares involuntárias projetadas para produzir calor através da atividade muscular. O resultado final de todos esses mecanismos é um aumento da temperatura corporal, ou seja, a febre. Mas a pergunta que não quer calar, para que todo esse esforço? Quais são as verdadeiras funções defensivas da febre? É fundamental entender que a febre não é um erro do corpo, mas sim uma estratégia evolutiva conservada e altamente eficaz de defesa. Em primeiro lugar, a elevação da temperatura corporal pode inibir diretamente o crescimento e replicação de muitos patógenos. A maioria das bactérias e vírus tem uma faixa de temperatura ótima para sua proliferação, e a febre pode empurrá-los para fora dessa zona de conforto, tornando o ambiente menos hospitaleiro para sua sobrevivência. Em segundo lugar, a febre otimiza a função de várias células do sistema imune. Por exemplo, ela pode aumentar a produção e a atividade de leucócitos, acelerar a maturação de linfócitos, melhorar a migração de células imunes para o local da infecção e aumentar a produção de anticorpos. Além disso, a febre acelera a produção de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, que desempenha papéis importantes na neutralização de patógenos e na modulação da resposta inflamatória. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações clínicas relacionadas à febre. Embora seja um mecanismo de defesa, a febre, especialmente se for muito alta ou prolongada, pode ter efeitos adversos. Em crianças, por exemplo, temperaturas muito elevadas podem desencadear convulsões febris, que, embora geralmente benignas, são alarmantes para os pais. Em pacientes com condições médicas pré-existentes, como as doenças cardiovasculares, a febre aumenta a demanda metabólica e o consumo de oxigênio, o que pode sobrecarregar o coração. O desconforto associado à febre, como mal-estar, cefaleia, mialgia e sensação de prostração, também impacta significativamente na qualidade de vida do paciente. Portanto, a decisão de intervir e reduzir a febre com antipiréticos, como paracetamol e ibuprofeno, deve ser cuidadosamente ponderada. Nem toda febre necessita de tratamento. Em muitos casos, o objetivo do tratamento é aliviar o desconforto e prevenir complicações, e não necessariamente normalizar a temperatura a qualquer custo. Em síntese, a febre é um exemplo brilhante da complexidade e inteligência do nosso corpo. Ao entender o centro de controle térmico, a cascata molecular que desencadeia as suas funções defensivas e implicações clínicas, estamos mais aptos a interpretar esse sinal vital e a tornar decisões importantes com cuidado na saúde. Olá, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre os anti-inflamatórios não esteroides, né, que são os AINES, e eu separei aqui em 3 tópicos, que são classificação, características gerais, mecanismo de ação principal e as variações no mecanismo de aplicações específicas.
E aí, então, sobre essa primeira parte, né, que são a classificação e características gerais, os anti-inflamatórios não esteroides eles também são conhecidos como os A e NHS, que são anti-inflamatórios não hormonais, que eles constituem uma classe terapêutica ampla e capaz de reduzir sintomas inflamatórios, exercer efeito antitérmico e de proporcionar a analgesia. O ácido acetilsalicílico, ele representa o principal representante, né, histórico dessa classe, que tem sido nele o primeiro AINE desenvolvido e estabelecido para as bases de entendimento, né, dos mecanismos de ação compartilhados por esses medicamentos. A classificação dos AINES, ela se baseia principalmente em sua seletividade para diferentes isoformas da enzima ciclooxigenase, né, a COX. E os AINES seletivos para COX-2, como o celecoxib, né, ele apresenta um perfil de efeitos adversos diferenciado em relação aos não seletivos, né, tanto que atua tanto COX-1 e COX-2. Os AINES não seletivos, eles compreendem uma ampla gama de princípios ativos, incluindo diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, e entre outros. E cada um deles com características farmacocinéticas e de perfis de segurança específicos. Sobre os mecanismos de ação principal, né? O principal mecanismo do AINES, ele consiste na inibição da síntese de prostaglandina, né? Através do bloqueio das enzimas ciclooxigenase. E as prostaglandinas, elas desempenham um papel fundamental na resposta inflamatória, que vão aumentar a permeabilidade capilar, atrair macrófagos e sensibilizar terminações nervosas que vão resultar, né, na dor local. A inibição da COX, ela interrompe a via metabólica do ácido araquidônico, que é o precursor das prostaglandinas, e assim ele vai bloquear a cascata inflamatória. Essa ação sobre a síntese de prostaglandina explica os múltiplos efeitos terapêuticos dos AINES, incluindo a redução de inflamação, controle de dor e efeito antitérmico. No contexto da febre, os AINES eles bloqueiam especificamente a produção da prostaglandina E2 no hipotálamo, que aí vai reverter o reajuste do ponto de equilíbrio térmico e vai permitir o retorno da temperatura corporal aos níveis basais, aos níveis normais. E, por fim, sobre as variações, o mecanismo e as aplicações específicas, o ácido acetil salicílico, ele apresenta uma característica única, né, além do efeito anti-inflamatório, que ele vai exercer também a inibição irreversível da COX-2, irreversível da COX plaquetária, né, e vai conferir um efeito antiagregante plaquetário duradouro. Aí essa propriedade ela vai tornar ele muito útil, né, na prevenção secundária de eventos tromboembólicos em pacientes com histórico de infarto agudo no miocárdio. Mas assim, por outro lado, os AINES seletivos para COX-2, eles não apresentam uma função antiagregante, e assim ele vai favorecendo, né, o uso em pacientes com maior risco de sangramentos, como, por exemplo, pacientes que têm dengue, né, têm hemorragia, eles não podem utilizar o acetilsalicílico por causa desse efeito, né, de antiagregante plaquetário. E o ibuprofeno, ele demonstra um perfil de ação dose dependente, funcionando predominantemente, né, como analgésico em doses baixas, sem efeito anti-inflamatório significativo. E o naproxeno e o diclofenaco, eles apresentam um risco de sangramento gastrointestinal em comparação ao acetil salicílico menor, né? E eles oferecem. Eu sou a Carolina Oliveira e eu vou apresentar os aspectos farmacológicos dos anti-inflamatórios não esteroidais, os ANES, começando pela farmacocinética e metabolismo. A maioria dos ANES é administrada por via oral, embora existam opções intravenosas e retais. A maioria dos ANES são ácidos orgânicos fracos, facilmente absorvidos pelo trato gastrointestinal, com absorção rápida de geralmente 1 a 4 horas após a administração oral. Os ANES são amplamente distribuídos nos tecidos, metabolizados principalmente pelo fígado e excretados predominantemente pelos rins, com pequenas variações para alguns compostos que também têm excreção biliar. As meias-vidas dos ANES variam bastante, como o ibuprofeno e o diclofenaco, que tem ação curta, enquanto outros como o naproxeno e o meloxicam, que têm ação prolongada. O mecanismo de ação dos ANES está relacionado à inibição da enzima ciclooxigenase, tanto a COX-1 quanto a COX-2, que convertem o ácido araquidônico em prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. A inibição dessas enzimas reduz a produção de prostaglandinas, responsáveis pelos processos inflamatórios, dor e febre. A COX-1 está envolvida na proteção da mucosa gástrica e na função plaquetária, enquanto a COX-2 está mais relacionada à inflamação. Por isso, inibidores seletivos da COX-2 foram desenvolvidos para tentar reduzir os efeitos adversos gastrointestinais. Porém, eles podem aumentar os riscos cardiovasculares. Entre os efeitos adversos, os mais comuns são os gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas, vômitos, dispepsias, gastrites, úlceras e até hemorragias digestivas. Esses efeitos são mais frequentes em pessoas com histórico de úlcera, idosos e pacientes com outras comorbidades. O risco aumenta com o uso prolongado e em doses elevadas. Os efeitos cardiovasculares também merecem destaque, porque o uso prolongado dos ANES, especialmente os inibidores seletivos da COX-2, está associado ao aumento do risco de eventos como infarto e acidente vascular cerebral. Isso ocorre porque a inibição da prostaciclina pode favorecer a trombose, além de promover retenção de sódio e água, o que pode levar à elevação da pressão arterial e insuficiência cardíaca, principalmente em pacientes com fatores de risco prévios, como hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares no geral. Por fim, os efeitos renais, né? Com a inibição das prostaglandinas renais, pode ser causado distúrbios eletrolíticos,
hidroeletrolíticos, retenção de potássio, insuficiência renal aguda e outras complicações, principalmente em pacientes suscetíveis, como aqueles com insuficiência renal prévia, insuficiência cardíaca ou cirrose hepática. Portanto, ao utilizar os ANES, né, é fundamental considerar seu perfil farmacológico, os riscos associados e as características do paciente, buscando sempre a menor dose eficaz pelo menor tempo possível. Agora eu vou falar sobre as orientações farmacêuticas fundamentais no uso dos ANES. Essa etapa ela é essencial para garantir o uso seguro e eficaz, né, desses medicamentos pelos pacientes. A seleção do ANE ela deve ser sempre individualizada, considerando tanto a condição clínica que está sendo tratada quanto o perfil do paciente. A escolha entre um ANE não seletivo, como o ibuprofeno ou diclofenaco, e um inibidor seletivo da COX-2, como o celecoxib, depende principalmente dos efeitos adversos gastrointestinais, cardiovasculares e renais. Por exemplo, em pacientes com histórico de gastrite, úlceras pépticas, sangramento gastrointestinais, eles devem ser evitados o uso de ANES tradicionais. Então, nesses casos, o uso de um inibidor seletivo da COX-2 pode ser mais apropriado, mas é importante também lembrar que esses fármacos podem aumentar o risco cardiovascular, especialmente em pacientes com hipertensão ou doenças cardíacas. Então, outro ponto importante é a presença de comorbidades em pacientes com insuficiência renal, hepática ou em uso de diuréticos inibidores da SA. O uso dos ANES eles deve ser evitado ou então cuidadosamente monitorado, pois esses fármacos eles podem reduzir o fluxo sanguíneo renal. Então, o farmacêutico ele deve avaliar também possíveis interações medicamentosas, como, por exemplo, o uso de um ANE com um anticoagulante, que pode aumentar o risco de sangramento, ou o uso de um ANE com um corticosteroide, que pode aumentar o risco de úlcera gástrica, entre outros casos. Por fim, a idade do paciente também influencia muito. Os idosos, eles tendem, né, eles são mais suscetíveis a terem reações adversas, e eles devem ser avaliados com mais cautela. Outra orientação essencial é quanto à posologia correta e a duração do tratamento. Os ANES eles devem ser usados sempre na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível, que vai ajudar a reduzir, né, os efeitos adversos que eu já citei, né, gastrointestinais, hepáticos e renais. Por exemplo, para condições agudas, como dor muscular ou febre, geralmente são recomendados por no máximo 5 a 7 dias. Já em caso de dores crônicas, como osteoartrite, o uso prolongado ele só deve ocorrer com acompanhamento clínico e exames laboratoriais periódicos, principalmente em caso de função renal e hepática. É fundamental orientar sobre a frequência correta das doses, respeitando o intervalo entre elas, que costuma ser de 6 a 12 horas, dependendo do fármaco. E as superdosagens, né, acidentais, elas são muito comuns, muito frequentes, especialmente, né, com dipirona, ibuprofeno. Por isso é essencial deixar claro o número máximo de vezes que podem ser tomados por dia. E, além disso, pacientes devem ser orientados a não interromper o tratamento por conta própria, especialmente em condições inflamatórias, e a comunicar qualquer novo sintoma ou agravamento da dor. Por fim, a educação do paciente e a sua monitorização são responsabilidades diretas do farmacêutico e são fundamentais para o uso racional dos ANES. Então, esse paciente ele deve ser orientado, né, a tomar um ANE após as refeições para reduzir o risco de irritação gástrica, a evitar o uso concomitante de álcool, porque isso potencializa a hepatotoxicidade, né, estar atento a sinais clínicos de alerta, como dores abdominais persistentes, a presença de sangue na urina e nas fezes, o escurecimento da urina, tonturas, reações alérgicas ou dificuldades para respirar. E aí, nesses casos, o medicamento ele deve ser interrompido imediatamente e o paciente ele deve buscar atendimento médico. Em pacientes com uso prolongado, é responsabilidade do farmacêutico recomendar exames, né, de função hepática e renal periodicamente, além de verificar a pressão arterial em pacientes hipertensos. A automedicação com ANES é um problema frequente, então também é papel do farmacêutico explicar que o uso contínuo sem acompanhamento ele pode mascarar doenças de base ou causar complicações sérias. Em crianças, por exemplo, deve-se evitar o uso de ácido acetilsalicílico em caso de febre viral, devido ao risco, né, de síndrome de Reyer, que é uma complicação que é potencialmente fatal. Então, em resumo, as orientações farmacêuticas elas são essenciais para garantir
que os ANES, eles sejam usados de forma segura e eficaz. Isso envolve, né, desde a escolha adequada do fármaco até a educação ativa do paciente e sua monitorização clínica contínua, né, que é prevenindo efeitos adversos e promovendo o uso racional da farmacoterapia.